Olá, pessoal, bem-vindo mais a um Coffee Break. Neste daqui, nós vamos dar continuidade à etapa de aprovações. Então, aqui a gente vai entrar mais no detalhe e mostrar para vocês como entrar no nível 2, ou seja, dar um up aí para vocês e um controle maior. Então, a Ju vai começar explicando para vocês o que é o checklist, quais tipos de checklists vocês podem atrelar junto com a aprovação, e depois a gente vai colocar aqui a mão na massa. Então, papel e caneta, prestem atenção. Oi, pessoal, tudo bom? Então vamos lá. Na semana passada a gente falou, né, que a gente pode ter diversos tipos de aprovação, a gente pode separar o nosso produto e gerenciar cada partinha dele para que ele seja aprovado, né, com a qualidade certa, dentro do prazo e tudo mais. E agora a gente vai falar, né, como é que a gente faz essa aprovação ficar melhor ainda. Então, a gente tem um conceito dentro da Emote que a gente chama de checklist. E o que é esse checklist? Né, literalmente é uma lista, ou várias listas, de itens que você tem que verificar para aquela aprovação. Né? Então, a gente pode ter os tipos de aprovação, sei lá, de piloto, né, da peça final. Então, o que você tem que verificar nessa peça final? Se ela tem etiqueta de marca, se ela tem botão reserva, se ela está com tag, se a etiqueta de composição está correta, se a modelagem está vestindo bem, se a costura não está enrugada, enfim. Quais são os itens que você tem obrigatoriamente que olhar em todas as peças? Aí a gente constrói esse checklist e você é obrigado a ticar lá e não deixar nada escapar. Né? Importante dizer que esse checklist pode ter, assim, quando a gente fala de peça final, você pode ter um checklist para blusa, um para calça, um para casaco, outro para vestido, outro para underwear, enfim, você pode ter zilhões de listas diferentes, porque afinal os produtos têm demandas diferentes. Da mesma maneira que a gente tem, assim, checklists por tipos de produto, por exemplo, a gente pode ter checklists por tipos de aprovação. Então, a listagem de itens a serem verificados no produto é diferente da listagem de itens de quando você está aprovando uma estampa. Né? Então, na estampa, você vai ver cor, quadro, qualidade, toque, enfim. Você vai ver outros itens e a gente também pode criar essas listas e vinculá-las na hora da aprovação ali de cada uma das aprovações dentro do produto. Tá? Qual que é o objetivo de tudo isso? Não deixar nada escapar. Né? Porque muitas vezes você tá ali naquela correria de aprovação, de liberação de produto, e, putz, eu esqueci de verificar se a camisa está com o botão reserva. E agora? Você vai voltar tudo para trás? Eu conferi, não conferi, eu tenho que falar com o fornecedor? Cara, se tem na lista, você não tem como escapar, o sistema te trava e você é obrigado a dar o seu parecer se está certo, se está errado ou não, tá? Então, esse é um primeiro ponto, né? Então, a lista de itens para cada tipo de aprovação que você tem. E junto com esse checklist, a gente também pode fazer a comparação das tabelas de medida. Né? Então, aí já falando obrigatoriamente, né, de um produto que tenha medidas, né? Então, normalmente de uma peça pronta, a gente vincula aquela tabela de medidas que está vinculada na sua ficha técnica com a medida que você está com a peça piloto real. Então, você vai receber a sua peça piloto, né, ela está na sua mão, e você vai conferir quanto que ela tem de ombro, quanto que ela tem de busto, cintura, comprimento. E aí você vai comparar, o sistema te ajuda a fazer essa comparação da medida real com a medida de tabela e ver o que está de acordo, o que está em desacordo, o que tem que ser ajustado, né? Então, acho que basicamente é isso, né, Liz, como introdução? Como introdução, sim, né? Porque aí agora, quando a gente colocar a mão na massa, vocês vão ver no detalhe o quanto é rica o preenchimento do checklist, né? Então, acho que agora não vamos dar spoiler, vamos colocar a mão na massa para vocês identificarem como é que fica essa estrutura, né? Quais são as possibilidades para vocês. Bom, pessoal, aqui no vídeo anterior a gente já veio aqui dentro do produto, aba aprovações. Para quem não acompanhou, eu vou reforçar. Para que esta aba de aprovações apareça para vocês, basta entrar em contato conosco aqui através do chat, que a gente realiza a configuração, marca uma reunião e vamos ajudando vocês na configuração e categorização dos tipos de aprovações. Bom, feito a primeira aprovação, no caso aqui a gente está com a piloto, para que vocês consigam atrelar um checklist, basta vir aqui nos 3 pontinhos, preencher checklist. Feito isso, vocês vão escolher um checklist. Conforme a Ju disse, vocês podem criar diversos tipos, seja por tipo de produto ou por tipo de aprovação. Nessa demonstração, então, a gente vai utilizar do checklist blusa, jaqueta, mas vocês podem observar que já tem aqui piloto, vestido. Vocês podem ter N tipos de checklist, tá, pessoal? Fiquem à vontade, pensem bastante, tragam as ideias e sugestões e a gente ajuda vocês
a amadurecer esse preenchimento, ok? Então, vou clicar aqui e eu já entro dentro do meu checklist. Então, aqui ele já traz a pessoa responsável, ou seja, quem está vinculando esse checklist na aprovação. Participantes, vocês podem selecionar se tem mais pessoas fazendo acompanhamento com vocês, tá bom? E aqui o status, se está em produção, se ele já foi aprovado, aprovado com ressalva, reprovado ou cancelado. Importante, aqui dentro do checklist, vocês podem adicionar imagens, por exemplo, na piloto, vocês podem colocar várias fotos, carregar à vontade aqui, para ter a diferenciação entre as imagens da sua ficha técnica e as imagens da sua piloto, ou modelagem, ou estampa. Aqui nós temos outras abas, então a gente entra no detalhe de medidas, que foi o que a Ju colocou. O que a Ju, nós não deixamos, na verdade, eu segurei a Ju para ela não falar. Aqui, quando vocês vão fazer a identificação se a medida do tórax, quadril, ombro e afins estão dentro ou fora, né, do permissionamento, então vocês conseguem vincular a variação. Por exemplo, no tórax, no tamanho 36, é permitido variação de 1 centímetro. Então, se essa peça, por exemplo, ela está com 85, você coloca um 85 e o próprio sistema já diz, opa, ultrapassou 3 centímetros. E aí você tem a liberdade de pegar e colocar aqui um comentário dizendo se vocês vão aprovar ou não, vincular, inclusive, fotos ou vídeos sobre esse detalhamento. O bacana, gente, de vídeo é que quando vocês mandam isso para o fornecedor ou vocês imprimem para poder grampear ali junto com a peça lacre, ele sai num QR Code, então a pessoa ela consegue escanear e visualizar no detalhe o que vocês estão colocando, tá bom? Então, no caso, vamos colocar aqui, por exemplo, do quadril. Tá? A medida está correta? Se ela está certinha, ele já dá o flag para você que está certa. Então, ele não abre aqui um campo de detalhamento, porque a gente já entendeu que foi aprovado. Caso não tenha medida de ombro, e você só vir aqui e anula essa validação aqui de medida. E aqui vai indo todos o detalhamento que vocês tiverem de medidas. Então, essas medidas, como que elas funcionam? De acordo com a tabela de medidas já criadas anteriormente, e na aprovação você colocando que vai ser avaliado o tamanho 36, o próprio sistema já traz a tabela de medida com as suas particularidades dentro do tamanho que você selecionou lá na aprovação. Certo, Ju? Exato. Eu só ia fazer um adendo que, apesar do sistema, né, já indicar se está dentro ou fora, né, indicar ali com um xizinho ou com um certinho verde, você tem a opção de mudar. Então, por exemplo, a tabela de medida está com 82, mas você quer dar certo como 85, aprovei, ficou legal, vou aprovar a peça assim mesmo. Apesar do sistema dar esse erro, se você quiser colocar como certinho, você tem essa liberdade, né? O sistema, é liberado para isso, ele fica só indicando a variação, mas segue o jogo do jeito que você preferir. Então, o sistema te indica, mas você ainda tem total liberdade de fazer o ajuste de acordo com o seu produto. Exatamente. E aí que nós avançamos, temos a aba também de itens. E aqui entra questão de botão extra, questão de passadoria, base de modelagem, ponta de gola, e o fluxo é o mesmo. Base de modelagem tá ok? Dou o flag de positivo. A costura não tá legal. Mesma coisa, dou aqui um negativo e abre aqui um campo de comentário onde vocês podem vincular a imagem ou o vídeo para detalhar melhor o porquê que essa costura não passou ali na aprovação de vocês. Aqui nós também temos uma aba de comentários, onde vocês podem colocar informações gerais e não necessariamente sobre o item ou determinada medida, mas um panorama final do como foi feito essa avaliação, a aprovação desse checklist. Feito isso, só clicar em gravar comentário. Importante, o sistema ele vai salvando as informações automaticamente nas abas de medidas e itens. Vocês não precisam clicar em gravar, tá ok? Então, medidas e itens, o sistema vai atualizando automaticamente. Comentários, após preenchimento, você clica em gravar comentário. Exatamente. Colocar um ponto, Ju? Só um detalhe importante que eu não citei antes é que a gente tem ainda a possibilidade, dentro do checklist, de pedir uma revisão, né? Ou você já liberar isso automaticamente. O que eu quero dizer? Né? Ali na tela da Elis está mostrando que tem um botãozinho de enviar para revisão. Ou seja,
dentro do processo de cada uma das empresas, pode ser quem faça a análise de cada, né, das pilotos, seja um analista, um assistente, e aí ele não tem liberdade, né? Ele não tem autonomia para liberar isso como uma informação oficial. Então, a gente pode enviar para revisão para algum gestor do departamento para avaliar, dar um double check em absolutamente tudo, e aí liberar isso como informação oficial para o produto, tá? Outro ponto importante, que a Elisa apertou ali, o enviar para a revisão, e que é fundamental dentro da estrutura do checklist, é que vocês separaram que, obviamente, por causa do vídeo, a gente preencheu 2 campos só, né, de cada uma das listagens. O sistema não permite que você finalize o checklist se não tiver tudo preenchido, né? Porque, afinal, o objetivo de um checklist é esse, não deixar passar nada em branco sem que vocês tenham tido a ação ali de tá tudo certo, tá errado, ou se não faz sentido. Então, vocês viram que o sistema bloqueia realmente o envio. Exatamente, pessoal. Então, isso daqui já fica, né, de dica aí para vocês conseguirem ter um controle melhor e ter certeza que tudo foi verificado, nada vai passar batido, né? Porque a gente sabe o transtorno que é quando chega lá no final e fala assim, vixe, será que eu confirmei? Será que eu sinalizei? Né? E um outro detalhe muito importante, né, Ju, que a gente consegue vincular mais de um checklist na mesma aprovação. Então, no caso, se esse checklist ele foi reprovado pelo seu revisor, por exemplo, vocês podem mandar ainda para o teu fornecedor este checklist, dando as pontuações do que precisa ser corrigido, e depois ter mais um checklist de piloto com o histórico de tudo que precisou ser modificado para vocês terem um comparativo quando receber a próxima peça. Então, isso também fica como um histórico da vida ali, né, do surgimento do processo, seja da piloto, modelagem, estampa, enfim, qual seja a categoria da aprovação de vocês. Então, vocês conseguem mapear toda a evolução e, de repente, até identificar e ter alguns sprints para vocês poderem analisar no detalhe se determinado processo está realmente sendo viável ou não, né? Porque vocês conseguem ter um histórico de tudo que está acontecendo nesse processo de aprovação. Exato. Elis, faz só um favor, dá um flagzinho aí, só para a gente conseguir passar para frente. Enquanto a Elisa, né, só passa isso. Estou aprovando tudo, gente. Pode aprovar. Tudo lindo. Tá tudo lindo. Um outro ponto que é super importante para a gente trazer aqui é que quando a gente tem os nossos fornecedores, os fornecedores de vocês, né, vinculados à mesma conta dentro da Emold, né, então a sua marca, você dá acesso aos seus fornecedores, né, e os fornecedores têm acesso à ficha técnica, às informações que são permitidas lá para ele. No momento que você finaliza, né, esse checklist, né, finalizei, já está revisado, enfim, aí a gente mapeia o processo ideal para cada uma das empresas, automaticamente esse fornecedor já recebe lá na conta dele todas as informações da prova de roupa, né? Então, ele já recebe absolutamente tudo que foi pontuado, todas as fotos, todos os vídeos em tempo real. Você apertou o botãozinho lá, finalizar e enviar, já chega lá na conta do fornecedor, e você não tem aquele processo de faz toda a prova, toda a conferência, manda por e-mail, fecha um arquivo, anexa, né, manda, vê se o cara recebeu e tudo mais. Aqui não, fica tudo registrado bonitinho. Vou dar um clique aqui para vocês verem, finalizar a revisão. E traz aqui a notificação para a pessoa, ou seja, no nosso caso, para um possível fornecedor, né? Piloto em produção, checklist preenchido. Ele recebe essa notificação e começa a fazer todo o trabalho dele, né? Ali o detalhamento, a análise do checklist. Exatamente. Eu vou voltar aqui para vocês verem como é que fica dentro da aprovação após a finalização. Então, aqui, ó, no pendências, nós temos um checklist preenchido, e nós temos uma pendência não resolvida, ou seja, que foi recebido ali a informação do checklist para o fornecedor. Então, aqui você já tem o status do checklist, que você já consegue ter um panorama que 22 itens do seu checklist foi aprovado, 1 foi reprovado e 7 foi ignorados, que é aquela sinalização que nós colocamos quando não precisa ser analisado. Quer colocar mais alguma coisa, Ju? Não, acho que é isso. E aí, obviamente, dentro de cada um, né, a gente tem exatamente o dia que isso foi feito, né, já fica ali marcado exatamente o dia que o checklist foi preenchido, quando que foi revisado, então não tem mais aquela coisa, mas eu não recebi o comentário da prova, eu não sei como é que tá isso, não. É mandado automaticamente e o sistema
registra tudo isso, né? E eu acho que o importante, eu acho que o último ponto para a gente trazer aqui é que isso, a Eli já disse isso antes, mas é tudo possível de ser impresso, né? Então, a gente monta uma ficha especial para cada um de vocês, né, para tratar todos os checklists, normalmente não é na mesma ficha de desenvolvimento, né? E aí, simplesmente, você clica no botão imprimir, seleciona a ficha de aprovação, e aí imprime com todas as imagens, QR Code dos vídeos, e você tem todas as informações no papel, porque a gente sabe que dentro da fábrica, o computador, né, sempre fica de lado, a gente sempre anda com as fichas impressas. Então, acho que basicamente é isso, né, Liz? E a partir dessas informações, né, de checklists e tudo mais, a gente consegue construir 1 zilhão de relatórios para a gente ter total clareza de todo esse processo de provas e aprovações dentro de uma coleção, que normalmente é um processo longo, demorado e dolorido. Então, com isso, a gente consegue construir, assim, uma infinidade de dados para trazer melhores visões para a gente gerenciar toda essa etapa que é extremamente importante. Exato, pessoal. Então, contem conosco. Esperamos que o chat apite bastante para a gente liberar aprovações e estruturar o checklist de vocês. É isso aí, pessoal. Então, semana que vem tem mais vídeos e a gente aguarda vocês aí para a gente configurar na conta de quem ainda não tem. Tá bom? Beijo. Obrigada.